Bom, meu nome é Mariana Majadas, aluna do primeiro período de Sistema para a Internet do Instituto Federal de Ciências e Tecnologias Triângulo Mineiro, e eu estou aqui para falar um pouco de servidor para vocês. Então, aqui tem uma imagem de um computador ligando a outros servidores. Vamos falar o que é um servidor, na verdade, né? Ele é um sistema de computação centralizada que fornece serviços a uma rede de computadores. Ele, na verdade, ele é um computador mais potente desse que a gente está acostumado a ver, ou então era acostumado a ver, aqueles desktops, aqueles computadores de mesa, né? E ele foi desenvolvido com algumas especificamente para transmitir informações. Ele fornece produtos de software e outros computadores que estiverem conectados a ele através de wireless ou mesmo de uma LAN pela internet, né? E as características desse servidor? Então vamos falar um pouco da diferença, né, entre um computador normal, que é o desktop, e o servidor. Aparentemente, eles são bem parecidos, e por isso eles são facilmente comparados com relação ao preço, né? Porque às vezes um computador bom custa uns 3.000 e um servidor também custa uns 3.000, né? E dependendo do servidor, ele é facilmente comparado. O computador de mesa, desktop, ele foi criado para outros usos, né? Então ele foi criado para editar vídeos, acessar a internet, usar o Office, fazer tabelas. São atividades diferentes do que o servidor possui, né? Porque os servidores, na verdade, eles são dedicados e possuem uma alta requisição de dados por parte do cliente. E ainda baseiam-se na entrada e saída de informação que implica nas interfaces de entrada e saída do disco rígido, de alto desempenho e confiabilidade, gerenciamento de suporte adequado, né? Ele precisa disso aqui, ó, de gerenciamento de suporte adequado. Já o computador comum, ele não possui redundância na fonte e também ele não pode retirar a fonte com ela quente, tem que esperar ele esfriar para poder tirar a fonte. E às vezes a pessoa que está mexendo com o servidor, ela precisa, né, de trocar a fonte sem que altere o funcionamento do servidor. Então, uma coisa importante também que a gente deve lembrar é que o servidor deve refletir o que uma empresa necessita e que, para isso ocorra, ele deve ser baseado no número e no aplicativo que serão executados, né? Então, depende do que a empresa precisa, porque se for uma empresa que só vai imprimir, não é necessário um servidor caro que faça sofisticado, que faça 1001 utilidades. Servidor simples que comanda esses dados, ele é simples. Os servidores usam a mesma arquitetura e configuração básica que o desktop. E, no entanto, um servidor possui recursos de hardware aprimorados, como os múltiplos processadores de vários núcleos, opções de memória mais rápida para um maior desempenho de aplicativos, HDs para o servidor e para o desktop, vários discos rígidos para maior capacidade de redundância de dados, placas de rede especializadas. Alguns exemplos dessas vantagens é o gerenciamento centralizado de e-mails, conectividade consolidada de internet, desenvolvimento de websites internos, monitoramento de acessos remotos, suporte de dispositivos móveis, compartilhamento de arquivos de impressoras,
backup de restauração. Tem vários outros. Depende do que a empresa ou que sua casa precisa, né? Porque uma casa é meio difícil, mas é mais como empresa, né? Então tem que ver o que a empresa precisa para poder instalar o servidor. Um exemplo de um servidor comercial, esse Synology aqui, ele é o NAS Server e o preço médio é R$900 mil, né? E as aplicações são essas aqui, são muitas, então eu não vou dar ênfase nelas não, porque são muitas até. Só dando alguns, olha aqui, local de backup, área de trabalho de backup, soluções de backup, sincronização de pasta compartilhada, backup de configuração, controle de banda, protocolos de impressão, um monte de DS, iOS para Android e aplicativos, arquivos de DS, iOS, arquivos para download disponíveis apenas para o iOS, telefone e aplicativos de Windows e por aí vai. A memória dele é de 256 MB. A CPU, a frequência CPU é 1,6 GB e a frequência é 1,6 GB, né? Aqui eu copiei duas vezes. Suporte wireless, o fan sistema. Então é isso. Mas algumas passar. Ele suporta de menos 10 graus a 70 graus Celsius. Então ele é bastante resistente, né? Mas algumas. E por aqui a gente termina. Querendo saber mais um pouco de servidores, vocês podem acessar a nossa apostila e depois fazer os exercícios para ver se vocês estão por dentro desse assunto. Muito obrigada, até a próxima.